vendedora de bolo não esperava que isso fosse acontecer com ela. Ela iria se apaixonar. Clara e Fernando nunca imaginaram que um simples encontro pudesse mudar tudo. Em meio a olhares trocados e silêncios carregados de significado, algo inesperado acontece. Prepare-se para mergulhar em uma história onde cada gesto e palavra não dita revelam mais do que 1000 declarações. Então, vamos começar. Você já sentiu aquele cheiro que te leva direto para uma lembrança que você nem sabia que tinha guardada? Pois bem, naquela esquina entre o barulho frenético da cidade e o vai e vem dos carros, um aroma doce e acolhedor começava a se espalhar. Bolo quente saindo do forno misturado com o cheiro forte e amargo do café coado na hora. Era ali, numa barraca simples, com toalha xadrez e potes de vidro, que ela trabalhava, vendendo pequenos pedaços de sonho embalados em açúcar e carinho. As mãos dela, calejadas pelo tempo e pelo esforço, ajeitavam os bolos enquanto a cidade pulsava ao redor, uma sinfonia de sons. O tilintar dos pratos, o murmúrio distante das crianças, o ronco dos motores, o sussurrar do vento carregando histórias. E foi nesse cenário tão comum, mas carregado de vida, que ele apareceu. Um homem bonito, com o rosto marcado pelas linhas do tempo, que parecia ter parado para sentir, pela primeira vez em muito tempo, o doce convite daquele cheiro. Mas o que aquele encontro mudaria na vida dos dois? Ah, essa história tem muito mais a revelar. Ela percebeu o olhar dele antes mesmo de ouvi-lo falar. Aquele olhar que carregava uma mistura de surpresa e nostalgia, como se o cheiro do bolo tivesse despertado algo esquecido dentro dele. Era estranho, quase mágico, porque naquele pedaço esquecido da cidade, entre buzinas e vozes apressadas, o tempo parecia desacelerar por um instante. O sol da manhã beijava a calçada, refletindo no vidro embaçado da pequena vitrine da barraca. O vapor do café subia em espirais delicados, misturando-se ao doce perfume da baunilha e do açúcar queimado que vinha dos bolos ainda quentinhos. O vento balançava levemente a toalha da barraca, como se quisesse sussurrar segredos para quem estivesse disposto a ouvir. Ela, com o coração acelerado, sentiu a mão firme de quem estava diante dela, trazendo uma inesperada calma. O ruído da rua virou um pano de fundo distante e o único som que importava era o da respiração calma dele. Quase um convite para que ela também parasse e escutasse. "Bom dia", ele disse, com a voz baixa, mas cheia de uma gentileza que surpreendeu. "Esse cheiro me lembra minha avó. Ela fazia bolos assim." E ali, naquele instante simples, duas vidas, tão diferentes, tão marcadas por seus próprios caminhos, se entrelaçaram. Sem saber, eles estavam prestes a iniciar uma história que transformaria tudo. Ela sorri, mas é um sorriso que carrega histórias, não aquelas de contos de fada, mas as que a vida mesma escreve com dor e coragem entre as linhas. Suas mãos, embora delicadas ao toque, são firmes e calejadas, falam de quem batalha todos os dias para seguir em frente. "Faço isso desde que me entendo por gente", ela responde, enquanto ajeita uma bandeja com pedaços de bolo. "É o que me mantém de pé, sabe? Cada fatia que vendo é um pedacinho do que eu sou, do que eu sonho." Ele observa com uma mistura de admiração e algo mais difícil de nomear. Ela parece pequena diante do mundo barulhento que a cerca, mas sua voz tem uma força que corta a distância. Uma força que ele respeita. "O mundo pode ser pesado às vezes", ela continua, olhando para o horizonte da rua movimentada. "Mas eu não posso desistir. Tem muita gente que conta comigo, mesmo sem saber." Ele sorri, um sorriso triste, quase um reflexo do que sente no peito. "E o que você sonha de verdade?" Ela hesita, o olhar fugidio. "Sonho com uma vida que não precise ser vendida em pedaços. Sonho com um futuro onde a gente não precise sobreviver, que a gente possa viver de verdade." Naquele instante, entre o cheiro doce do bolo e o barulho da cidade que nunca para, os dois começam a perceber que suas histórias tão diferentes carregam um mesmo desejo: recomeçar. Ela ajeita a bandeja de bolos na barraca simples, no meio do vai-vem constante da Avenida Paulista, a artéria que nunca dorme da maior cidade de São Paulo.
O concreto quente, os painéis de LED piscando e o burburinho incessante criam uma moldura caótica para a delicadeza daquele pequeno espaço onde ela luta para sobreviver. Faço isso desde que me entendo por gente, ela diz, os olhos brilhando apesar do cansaço. Aqui, no meio desse corre todo, vender meus bolos é mais que um trabalho, é um jeito de manter a esperança viva. O som dos passos apressados e das conversas se mistura com o cheiro doce dos bolos fresquinhos e, por um instante, parece que o caos da metrópole dá espaço para aquela pausa sutil onde duas vidas se cruzam. Ele, observando, sente o peso da cidade, os prédios enormes que parecem tocar o céu, as ruas lotadas de gente buscando seus sonhos ou tentando salvar o dia. Mas ela, ali na sua barraca, é uma ilha de força e doçura em meio à selva urbana. O que você sonha de verdade nesse lugar que nunca para? Ele pergunta com a voz suave, quase um convite. Ela sorri, um sorriso que carrega toda a alma daquela cidade. Sonho com um futuro onde a gente possa respirar mais leve, onde os sonhos não fiquem presos entre o barulho dos carros e as luzes da cidade. Sonho com uma vida que seja doce, como meus bolos, e verdadeira. Ele estava ali, parado diante da barraca, como se o caos da Avenida Paulista tivesse parado só para ele. O rosto, um mapa de linhas e histórias, refletia a vida de quem já viveu muito. Alguns amores, perdas e escolhas que deixaram marcas profundas, mas nos olhos, havia um brilho que desafiava o tempo. Você tem um sorriso que não combina com o peso que carrega, ela disse, meio brincando, meio observando aquela aura misteriosa. Ele sorriu. Um sorriso que carregava uma ironia suave, quase como se dissesse: a idade passa, mas o coração insiste em ficar jovem. Ele era bonito de um jeito diferente. Não daquele charme fácil de revista, mas daquele que vem de dentro, das batalhas vencidas e das cicatrizes que a vida não conseguiu apagar. E mesmo sendo mais velho, tinha uma energia que contrastava com a sua aparência, como se tivesse algo a provar para o mundo, ou para si mesmo. Não vim aqui só pelo bolo, ele confessou baixinho, olhando para o movimento apressado da rua. Vim procurar algo que a cidade grande costuma esconder. Verdade. Ela arqueou uma sobrancelha curiosa. E será que vai achar? Ele deu de ombros, como quem sabe que a resposta não está no que se busca, mas no que se encontra pelo caminho. Enquanto a luz do fim da tarde dourava da avenida, os dois ficaram ali, cada um com seu silêncio, compartilhando um prenúncio de mudança que só começava a surgir, como o primeiro raio de sol depois da tempestade. Ele se aproxima da barraca, o olhar curioso e atento. O cheiro doce dos bolos acaba virando ponte entre duas vidas tão diferentes. O barulho da Avenida Paulista, que geralmente parece sufocar, agora serve de trilha sonora para uma conversa que prometia mais do que simples palavras. Você faz isso há quanto tempo? Ele pergunta, a voz baixa, como se quisesse ouvir mais do que ela dizia. Ela pausa por um instante, o rosto iluminado pela luz dourada do fim da tarde. Ah, faz tempo. Desde que a vida me ensinou que o único jeito de seguir em frente é colocar a mão na massa, literalmente. Ela sorri, mas por trás do sorriso há um misto de orgulho e cansaço, como se cada pedaço de bolo vendido carregasse o peso de uma batalha diária. Comecei vendendo na porta de casa, naquela quebrada onde o tempo parecia andar mais devagar. Mas São Paulo é outra coisa. Aqui a gente corre contra o relógio, contra a sorte, contra o que parece impossível. Ele a escuta, absorvendo cada palavra, cada emoção que vinha embutida naquela história simples, mas poderosa. E você nunca pensou em desistir? Ele pergunta meio sem jeito, mas com sinceridade. Ela olha para o céu que escurece lentamente, anunciando a chegada da noite. Claro que pensei. Muitas vezes. Mas desistir nunca foi opção. Ainda mais quando o que a gente tem de verdade é a esperança. Mesmo que seja pequena, ela é o que mantém tudo vivo. No olhar dela, ele viu uma força que não se aprende em livros ou em dinheiro. Era a força de quem viveu, sofreu, caiu, mas nunca deixou de sonhar. De repente, o céu que antes estava dourado e calmo
Começou a escurecer. Nuvens pesadas se juntaram sobre a Avenida Paulista, como um prenúncio silencioso de uma tempestade. A chuva veio rápida, quase sem aviso, e a correria das pessoas virou uma dança apressada para se abrigar. Ela se encolheu sob a marquise velha, puxando a toalha da barraca para se proteger, enquanto ele apareceu do lado, o olhar preocupado. O cheiro da chuva misturou-se ao aroma doce dos bolos, criando uma atmosfera quase mágica. Parece que a cidade resolveu lavar a alma hoje, né? Ele disse com um sorriso tímido. Ela riu, um som leve que soava como música sobre o barulho da água. Às vezes a gente precisa mesmo é dessa chuva para limpar tudo que pesa. Enquanto as gotas tamborilavam sobre o toldo, os dois ficaram ali, perto um do outro, com o mundo lá fora desaparecendo sob o manto cinza da tempestade. O barulho da chuva virava uma espécie de trilha sonora para as palavras não ditas, para as dúvidas e esperanças que começavam a se misturar no ar. "Você acredita que depois da tempestade vem a calmaria?" Ele perguntou, como quem busca uma resposta para si mesmo. Ela olhou para ele, com os olhos brilhando de sinceridade e um toque de emoção. "Acredito, e às vezes a calmaria é só o começo de algo novo." Naquele instante, entre o som da chuva e o cheiro do bolo que ainda se misturava ao ar úmido, eles sentiram que algo dentro deles também começava a se renovar, como se aquela tempestade não fosse apenas do céu, mas também das suas próprias vidas. Ali, sob a marquise que mal protegia da chuva fina que já diminuía, o silêncio entre eles ficou pesado, não de constrangimento, mas de histórias não ditas, de memórias que insistiam em voltar. Ele suspirou fundo, os olhos fixos no horizonte nebuloso da cidade, que parecia misturar passado e presente. "Nem sempre a vida foi tão generosa comigo." Ele começou com a voz baixa, quase um sussurro. "Perdi alguém que pensei que fosse ficar para sempre. Uma decisão minha que mudou tudo." Ela o ouviu, sentindo no peito uma pontada de dor que não era só dela. "Eu também", disse, olhando para as mãos calejadas que agora tremiam um pouco. "Perdi a minha família cedo. Foi o que me fez sair daqui, dessa favela apertada, e vir para cá tentar algo melhor." O olhar dele se suavizou. "Você teve coragem de recomeçar, isso é raro." Ela esboçou um sorriso triste. "Coragem ou teimosia? Às vezes, não sei. Mas desistir nunca passou pela minha cabeça." Naquele momento, as gotas que ainda caíam batiam nas poças da calçada como se marcassem o ritmo de um coração que, apesar de tudo, insistia em bater forte. A cidade enorme, com suas luzes e sombras, era palco daquelas histórias de perda, luta e esperança. "Talvez a gente tenha encontrado um no outro uma chance de curar essas feridas", ele disse, quase sem acreditar nas próprias palavras. Ela olhou nos olhos dele, sentindo que aquela conexão era mais que coincidência. Era um convite para renascer. Depois da chuva, que parecia ter levado um pouco do peso que os dois carregavam, ele se aproximou com passos calmos, quase hesitantes, e se ofereceu para ajudar a recolher os utensílios que o vento travesso havia derrubado da barraca. O toque da mão dele, firme mas gentil, surpreendeu ela. Não era só um gesto de cortesia. Era uma ponte silenciosa que começava a se formar entre dois mundos distintos, carregados de cicatrizes e sonhos. "Deixa que eu ajudo", ele disse com um sorriso fácil, daqueles que iluminam o rosto cansado da gente, como se no meio daquele caos urbano pudesse existir ainda um pouco de simplicidade e ternura. Ela aceitou o auxílio, um pouco tímida, sentindo o calor da proximidade que de repente invadia o espaço entre eles. Cada prato recolhido, cada pote guardado, parecia um passo tímido numa dança silenciosa de cumplicidade que ainda estavam descobrindo. Os olhares se encontraram várias vezes hesitantes, como se dissessem o que as palavras ainda não tinham coragem. "Você é mais forte do que parece", ele comentou, quebrando o silêncio confortável que começava a se instalar, a voz carregada de admiração e um toque de surpresa. Ela riu, meio sem jeito, jogando o cabelo para trás com um gesto que misturava orgulho e vulnerabilidade. "Força é o que sobra quando o resto falta, e a gente aprende a juntar os pedaços com o que tem." O cheiro do bolo ainda pairava no ar,
misturado ao frescor pós-chuva e ao cheiro úmido do concreto quente da Avenida Paulista, criando uma atmosfera quase mágica. Parece que a cidade resolveu lavar a alma hoje, né? Ele disse com um sorriso tímido. Ela riu, um som leve que soava como música sobre o barulho da água. Às vezes, a gente precisa mesmo é dessa chuva para limpar tudo que pesa. Enquanto as gotas tamborilavam sobre o toldo, os dois ficaram ali, perto um do outro, com o mundo lá fora desaparecendo sob o manto cinza da tempestade. O barulho da chuva virava uma espécie de trilha sonora para as palavras não ditas, para as dúvidas e esperanças que começavam a se misturar no ar. Você acredita que depois da tempestade vem a calmaria? Ele perguntou, como quem busca uma resposta para si mesmo. Ela olhou para ele com os olhos brilhando de sinceridade e um toque de emoção. Acredito. E às vezes, a calmaria é só o começo de algo novo. Naquele instante, entre o som da chuva e o cheiro do bolo que ainda se misturava ao ar úmido, eles sentiram que algo dentro deles também começava a se renovar, como se aquela tempestade não fosse apenas do céu, mas também das suas próprias vidas. Ali, sob a marquise que mal protegia da chuva fina que já diminuía, o silêncio entre eles ficou pesado, não de constrangimento, mas de histórias não ditas, de memórias que insistiam em voltar. Ele suspirou fundo, os olhos fixos no horizonte nebuloso da cidade, que parecia misturar passado e presente. Nem sempre a vida foi tão generosa comigo, ele começou, com a voz baixa, quase um sussurro. Perdi alguém que pensei que fosse ficar para sempre. Uma decisão minha, que mudou tudo. Ela o ouviu sentindo no peito uma pontada de dor que não era só dela. Eu também, disse olhando para as mãos calejadas que agora tremiam um pouco. Perdi a minha família cedo. Foi o que me fez sair daqui, dessa favela apertada, e vir para cá tentar algo melhor. O olhar dele se suavizou. Você teve coragem de recomeçar. Isso é raro. Ela esboçou um sorriso triste. Coragem ou teimosia? Às vezes, não sei, mas desistir nunca passou pela minha cabeça. Naquele momento, as gotas que ainda caíam batiam nas poças da calçada, como se marcassem o ritmo de um coração que, apesar de tudo, insistia em bater forte. A cidade enorme, com suas luzes e sombras, era palco daquelas histórias de perda, luta e esperança. Talvez a gente tenha encontrado um no outro uma chance de curar essas feridas, ele disse, quase sem acreditar nas próprias palavras. Ela olhou nos olhos dele, sentindo que aquela conexão era mais que coincidência. Era um convite para renascer. Depois da chuva que parecia ter levado um pouco do peso que os dois carregavam, ele se aproximou com passos calmos, quase hesitantes, e se ofereceu para ajudar a recolher os utensílios que o vento travesso havia derrubado da barraca. O toque da mão dele, firme, mas gentil, surpreendeu ela. Não era só um gesto de cortesia, era uma ponte silenciosa que começava a se formar entre dois mundos distintos, carregados de cicatrizes e sonhos. Deixa que eu ajudo, ele disse, com um sorriso fácil, daqueles que iluminam o rosto cansado da gente, como se no meio daquele caos urbano pudesse existir ainda um pouco de simplicidade e ternura. Ela aceitou o auxílio, um pouco tímida, sentindo o calor da proximidade que de repente invadia o espaço entre eles. Cada prato recolhido, cada pote guardado, parecia um passo tímido numa dança silenciosa de cumplicidade que ainda estavam descobrindo. Os olhares se encontraram várias vezes, hesitantes, como se dissessem o que as palavras ainda não tinham coragem. Você é mais forte do que parece, ele comentou, quebrando o silêncio confortável que começava a se instalar, a voz carregada de admiração e um toque de surpresa. Ela riu, meio sem jeito, jogando o cabelo para trás, com um gesto que misturava orgulho e vulnerabilidade. Força é o que sobra quando o resto falta, e a gente aprende a juntar os pedaços com o que tem. O cheiro do bolo ainda pairava no ar, misturado ao frescor pós-chuva e ao cheiro úmido do concreto quente da Avenida Paulista, criando uma atmosfera quase mágica. O som distante dos carros, o tilintar das louças, o vento brincando com a toalha xadrez da barraca, tudo conspirava para que aquele instante fosse mais do que um simples encontro.
Era o começo de uma história que prometia ser escrita com as cores da esperança e da superação. E foi ali, naquele simples ato de ajuda e nas pequenas trocas silenciosas, que uma conexão profunda começou a florescer. Não só entre duas pessoas, mas entre duas almas cansadas da luta, mas que pela primeira vez em muito tempo sentiram que poderiam recomeçar juntas. A noite caía pesada sobre São Paulo, a cidade que pulsa sem cessar, um gigante que nunca descansa. A Avenida Paulista já não fervilhava com o barulho ensurdecedor do dia. Agora era um cenário quase silencioso, apenas iluminado pelos postes amarelos que lançavam sombras longas e profundas. Eles encontraram um refúgio improvável num banco de praça, encostado num muro grafitado, onde o cheiro de cimento misturava-se à umidade do ar após a chuva recente. O frio suave da noite fazia as respirações saírem em pequenos vapores, como se o tempo estivesse ali, parado, dando espaço para aquilo que só acontece quando o mundo desacelera. Ele puxou do bolso um maço de papéis amarelados, as bordas gastas e as letras quase desbotadas. Eram anotações, cartas antigas e fotografias que ele guardava como relíquias, fragmentos de um passado que nunca teve coragem de revelar a ninguém. Com a voz embargada e os olhos marejados, contou sobre sonhos despedaçados, escolhas erradas e perdas que moldaram o homem que era agora. Eu sempre pensei que a idade fosse uma sentença, ele disse, a voz quase um sussurro, um peso impossível de carregar. Mas talvez seja só um capítulo que ainda pode mudar de rumo. Ela o observava com cuidado, sentindo a intensidade daquelas palavras, como se cada uma carregasse um mundo inteiro. Sem pensar, entrelaçou os dedos aos dele, segurando sua mão com uma força que transmitia conforto, apoio e a promessa silenciosa de que, dali em diante, ele não precisaria enfrentar seus fantasmas sozinho. Às vezes, a gente carrega o passado como um fardo. Ela respondeu com suavidade, mas a vida dá chance de reescrever, de virar a página. E eu quero escrever essa história com você. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo murmúrio distante da cidade, que parecia observar, cúmplice, aquele momento de vulnerabilidade e esperança. O coração deles batia num ritmo quase sincronizado, cada pulsar carregando a doce fragilidade de um novo começo. Frágil como o primeiro pedaço daquele bolo que carregava mais do que sabor. Trazia histórias, sonhos e a promessa de dias melhores. O sol ainda mal iluminava a imensa São Paulo, mas a avenida já começava a se encher de vida. Vendedores ambulantes se ajeitando, gente correndo para o trabalho, o aroma forte de café fresco invadindo o ar. Ela estava na sua barraca, organizando as últimas fornadas de bolos, o cheiro doce e acolhedor envolvendo tudo como um abraço silencioso. O celular vibrou com força no bolso, um som agudo que cortou o silêncio da manhã. Ela atendeu, curiosa, mas logo o rosto mudou. Do outro lado, uma proposta inesperada. Uma cafeteria renomada da cidade queria que ela vendesse seus bolos por lá. Era o sonho que parecia tão distante, agora batendo à porta. Mas, como uma tempestade escondida atrás do sol, chegou a notícia que ele teria que partir. Um compromisso antigo, uma responsabilidade inadiável que o chamava para longe, deixando para trás aquela conexão que estava começando a florescer. Ela segurava a bandeja de bolos com força, as mãos tremendo levemente. Eu não sei se vou conseguir esperar por você, disse, a voz embargada, quase um sussurro, olhando para ele com um misto de esperança e medo. Ele a olhou nos olhos, um olhar profundo, cheio de carinho, mas também de uma tristeza resignada. Você precisa seguir seu caminho. Não quero ser um peso na sua vida. Se essa é a sua chance, agarre-a. Ela engoliu em seco, o coração apertado, sentindo que aquele era o momento que definiria tudo. Continuar na segurança do conhecido ou arriscar o salto rumo ao desconhecido. O barulho da Avenida Paulista parecia crescer. Um turbilhão de sons, vozes e sentimentos, como se a cidade inteira estivesse esperando por aquela decisão. Ela respirou fundo,
o cheiro do café misturando-se ao aroma doce dos bolos, e naquele instante percebeu que não estava apenas escolhendo um caminho profissional, estava escolhendo seu futuro, seu sonho e talvez um novo amor. Meses se passaram desde aquele dia decisivo. A cidade, com sua imensidão e seu ritmo frenético, parecia diferente para ela agora, mais acolhedora, mais cheia de possibilidades. A cafeteria, que um dia fora só um sonho, agora exalava o aroma dos seus bolos, espalhando doçura por cada canto daquele lugar. E então, num dia comum, ele reapareceu. Mais velho, sim, mas com os olhos cheios daquela mesma ternura e respeito que nunca haviam se perdido. Ela o viu chegando e, num instante, o tempo pareceu desacelerar, como se São Paulo inteira segurasse a respiração para testemunhar aquele reencontro. Voltei, ele disse com um sorriso tímido, e dessa vez quero ficar. Ela sentiu o coração bater forte, não de medo, mas de esperança, porque aprendeu que a vida é feita de ciclos. Algumas portas se fecham, outras se abrem, e o importante é ter coragem para atravessá-las. A avenida onde tudo começou agora parecia menos caótica, como se aquela história tivesse deixado uma marca invisível no concreto, uma marca de superação e amor que resistiu ao tempo. Assim como os bolos que ela assava, com paciência e cuidado, a vida precisa do tempo certo para crescer, para curar e para adoçar os dias difíceis. Mesmo quando tudo parece incerto, a esperança é a receita que nos mantém em pé. Uma promessa de que sempre podemos recomeçar, de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. E no balanço da Avenida Paulista, entre o concreto e as nuvens, fica a certeza de que toda história tem seu tempo. Um tempo para a dor, um tempo para a luta e um tempo para o reencontro. Como um bolo que cresce no forno, a alma também se transforma, se fortalece e se prepara para ser saboreada com intensidade. Se essa história tocou seu coração, não deixe de curtir e compartilhar. Conte para a gente qual momento você guardaria para sempre na sua telinha. E claro, inscreva-se para embarcar em mais histórias que emocionam, inspiram e renovam a fé na vida e no amor. Aqui no canal Na Telinha, cada história é um pedaço de vida, e a sua faz toda a diferença. Até a próxima com mais emoção e aquela pitada de nostalgia que a gente adora.